Estamos no ar com mais um episódio do MCO Talks, dando aqui continuidade para nossa série, que é o podcast oficial da MCIO. Para quem ainda não conhece, a MCIO é uma entidade sem fins lucrativos, que o nosso objetivo é aumentar a representatividade nas carreiras de tecnologia. Bom, eu serei a host desse episódio hoje, meu nome é Cláudia Pereira, eu sou executiva de tecnologia e eu queria dar as boas-vindas aqui ao meu co-host, o Márcio, e agradecer também muito a parceria da IT Show, que é quem nos ajuda aqui a viabilizar esse projeto. Márcio, eu quero que você apresente e aí a gente entra um pouquinho aqui no tema. Legal. Obrigado pelo convite, pela parceria. Sou Márcio Montagnani, apresentador, colunista no portal IT Show e tenho o prazer de estar conduzindo essa temporada mais que especial de podcasts, que estamos trazendo muito conteúdo, conhecimento e relacionamento para a comunidade de tecnologia. E é um grande prazer a gente apoiar os propósitos que vêm muitos de encontro com os propósitos do IT Show e também do IT Summit. O IT Summit, que é o nosso principal evento de tecnologia do nosso ecossistema, que acontece em novembro e é parte de um conjunto de ações para a divulgação desse evento. Então é sempre um prazer estar com o pessoal da MCIO, principalmente nessa nova fase, também trazendo muito conhecimento e com convidadas mais que especiais. Muito especiais. Para falar de um tema que, para mim, não tem tema mais relevante nesse momento, que é sobre o profissional do futuro, né? A gente está falando muito de AI, como é que a gente se desenvolve, como é que a gente alimenta ali a nossa caixinha de ferramentas para cada vez mais ser especializado no mercado, para ter aí protagonismo nas nossas carreiras. Com quem que a gente vai falar hoje, Márcio? Com a Clara e com a Cristiane. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu queria abrir para vocês se apresentarem, falar um pouco sobre o momento de vocês para o nosso público. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por estarmos aqui. Estou muito feliz. Cris, começou eu? Pode começar, fica à vontade. Vou começar eu e vou dar um olá a todo mundo que nos vê. Clarinha, com sotaque argentino, mas italianíssima. Moro no Brasil há 13 anos, moro fora da Itália quase há 23. Nossa, bastante tempo. Muito tempo. Tenho que começar a parar de dizer esses números, porque depois, né? Enfim, assim. Com esse sotaque um pouco argentino, um pouco português, um pouco meu, enfim. Eu sou executiva de tecnologia, nesse momento eu trabalho na AWS, Amazon Web Services. Ao mesmo tempo, também sou chair de Women at AWS, que é um grupo voluntário, né, de Amazonian, que se juntam para trabalhar o tema de Gender Agenda, né, que a gente fala de agenda focada no público feminino. Sou professora de design estratégico, o que é isso, Clarinha? Depois a gente fala. Sou mãe de pet. Muitas vezes eu esqueço de dizer isso, mas enfim, com duas loucas meliantes que a Cláudia bem conhece por fotografia, ainda não de pessoa. E um dia eu vou sequestrar. Eu vou sequestrar, deve, por favor. Arrumamos o primeiro problema aqui. Sim, eu achei maravilhoso. Eu preciso de uma pausa. Sou também investidora, sou mentora, ajudo, sobretudo, empreendedoras na sua evolução, tanto do ponto de vista de startup digital, como do ponto de vista de negócios mais, digamos assim, tradicionais, em pertencer em seu lugar de sucesso. Obrigada, Clara. Agora com você, Cris. Bacana. Bom, eu sou a Cristiane, então muito prazer. Aí quem não me conhece, quem está online. Nesse momento, eu estou aqui representando a vice-presidência da MCIO, mas é um trabalho voluntário aí que nós fazemos juntas, não é, Cláudia? E é um prazer estar aqui para conversar aí sobre essa pauta, que é uma pauta tão importante, né? A pauta dos profissionais do futuro e principalmente de como as mulheres, né, se encaixam nesse novo futuro. Bem, eu estou na área de tecnologia, eu costumo dizer, desde os 16 anos. Então, foi uma paixão. Eu comecei como trainee e estou lá desde então e já fazem mais de 40 anos. Então, eu costumo dizer que realmente é o bichinho, né? O DNA da tecnologia que entra, que belisca, que morde a gente, morde, né? E você não abandona mais. Então, eu já tive várias posições
A minha última posição mesmo como executiva de TI foi no Gartner, onde eu fiquei mais de 10 anos como vice-presidente dos programas executivos. Depois eu decidi, falei, vamos para os caminhos possíveis e sequenciais, né, da tecnologia, que é abraçar a área de conselho. Então, eu sou conselheira, eu sou também professora convidada aí de algumas universidades, trabalho como mentora, sou empreendedora, porque eu trabalho com meu marido na empresa dele agora, mas é aquela coisa do DNA, né, efetivamente. Passou, assim que terminou a pandemia, o pessoal da ISG me conheceu e me convidou para fazer um trabalho de pesquisadora. Então, hoje eu sou pesquisadora na TGT e ISG, e eu estou cobrindo muitas tecnologias, principalmente os ecossistemas de nuvem, mas não cubro a AWS. No meu caso, é a Microsoft e a Oracle. Eu cubro esses 2 ecossistemas e cubro também a pauta de futuro do trabalho, de workplace, e como a IA vai pautar esse futuro. Então, é um trabalho que eu amo fazer. Eu adoro esse trabalho de pesquisa. Esse universo de pesquisa e é sempre muito o meu... E também a nossa vice-presidente da MCIO. Oi? Também a nossa vice-presidente na MCIO. E também... Com certeza, né? Na verdade, esse trabalho na MCIO começou quando eu conheci a Ione no Gartner, em 2010. Ela era vice-presidente para a América Latina, dos programas executivos, e, enfim, eu participei de um processo. E eu já era, assim, uma amante de novas, sempre fui uma amante de novas tecnologias, etc. Então, acabou que eu fui contratada naquele processo. Defendia muito na época, nós estávamos naquela época, você vai lembrar, Clarinha, de cloud, né? Sabe aquela discussão no Brasil? Vamos para cloud, vamos para cloud, não adota. As empresas conservadoras não queriam. Essa conversa não acabou ainda. Parece que não acaba nunca. Agora nós estamos na nova onda dela, não é? Porque agora é necessária a nuvem para que a IA possa realmente trazer os resultados. Né? Então, inclusive, nós tivemos um episódio específico aqui falando sobre as dores das empresas que foram sem um planejamento adequado e o momento da pressão que os executivos estão sofrendo ali para a implementação de IA e muitas vezes caindo nessa mesma armadilha. Então, eu até deixo aqui o link para esse conteúdo complementar e agradeço também pela disponibilidade aqui, viu, Cris, para compartilhar com a gente esse momento. Que dupla, hein? É. Super dupla para falar aqui desse tema. Eu vou puxar aqui a primeira pergunta. Posso? Vou começar aqui com a Clara. Clara, eu queria... Assim, a gente está falando de profissional do futuro, mas... Inevitavelmente, a gente está falando sobre carreira e a gente está entendendo o que deu certo, o que deu errado, quais são as dicas. Então, eu queria voltar aí no tempo, aquela Clara lá do início. Olhando para a tua trajetória hoje, você teria dado algum conselho, você teria tomado algum caminho diferente para acelerar o teu crescimento de carreira? Ou tudo bem, vamos seguir aí pelos passos que você percorreu? Essa é uma das perguntas mais bonitas, viu? Tipo assim, eu falei para a Cláudia várias vezes, essas perguntas desse roteiro são belíssimas, porque essa é uma pergunta que fala da gente, mas fala do outro também, né? Fala também da imagem que você tem de você mesma. E é muito focada em self-compassion, né? Em autocompaixão, que eu acho que é uma coisa que cada vez mais, sobretudo com essa força dessa chegada, né? Cada vez mais, né, presente no nosso dia a dia de AI, a gente precisa ter com a gente mesma, né? Tipo, essa delicadeza. Mas vamos lá. A Clarinha é formada em arquitetura, gente. Não arquitetura de computação, não tem nada a ver com ciência da computação, não tem nada a ver com tecnologia. Eu sou mestrada em arquitetura de cidade e casa, né? Estudei os primeiros anos dessa minha formação em Milão, no Politécnico de Milano, e depois fui fazer intercâmbio em Lisboa, sendo que eu queria a louca ir para Barcelona, queria para Londres, né? Porque eu queria viver a vida dessas cidades. E, eventualmente, fui perguntar para o meu professor, escuta, o que você acha, qual seria a área melhor, né, o país melhor onde estudar? Ele falou que você precisa ir para Portugal, que é onde eu aprendi português, que eu estava te contando há pouco, né, que sou lusófona há muitos anos. Então, ao longo da minha formação, que depois definiu muito os meus primeiros anos de trabalho, eu acho que eu errei no sentido de errar, no sentido verdadeiro, etimologicamente, eu adoro a etimologia das palavras. Talvez eu vou trazer mais vezes aqui na nossa conversa. Vocês me perdoem. Essa ideia de errar tem mais
é mais relacionado ao conceito de andar, né? De você andar em vários lugares, né? Tem até muita narrativa sobre o errante, né? A errante, as pessoas que andam e se descobrem. Eu acho que é uma das coisas que mais, não sei se acelerou, mas me compôs como pessoa, antes de até ser profissional, mas depois também como profissional, foi essa capacidade de me adaptar a contextos diferentes, mas mexida muito pela coragem de eu vou tentar. Então, saí da Itália, fui para Portugal. Acabei o curso, mas depois quis fazer o mestrado. Eu pensei, vou tentar então com algumas personalidades do mundo de arquitetura. Consegui. Depois eu quis ir para Macau. Me inscrevi para uma bolsa para fazer uma pesquisa, né? Também queria muito ser nesse período de pesquisadora, para entender como é que a gente se comporta com a cidade, se além de lógica matemática é a língua nativa de onde a gente vive, a gente aprendesse arquétipos arquitetônicos, né? Porque a gente não vive a cidade, a gente delega a cidade para os outros. Não consegui. Aí fui para a Suíça, depois vim para o Brasil. Então, acho que o que acelerou o meu potencial foi essa troca com todas essas culturas diferentes, com as pessoas, as milhares, sei lá, de pessoas que encontrei na minha vida e com as quais eu consegui compartilhar momentos profissionais e pessoais muito fortes. Então, eu não quero fazer o jabá aqui da AWS, mas tem uma expressão do Andy Jassy que eu acho muito bonita, que é não tem algoritmo que acelera a experiência. Eu tive uma formação muito holística, né? Um pensamento muito... Porque a arquitetura é muito cross. Ela te permite isso, Ela né? te permite Pela tua isso. própria formação, o teu Sim. modelo mental ficou Ficou legal. amplo e cross-disciplinar, né? Você não vai se focalizar, especializar numa área para depois... O multidisciplinar já deixou de fazer sentido faz muito tempo, né? E o cross-disciplinar é o que nos ajuda a pensar de forma inovadora. O que me permitiu, de fato, de evoluir e de abraçar cada vez mais conteúdos e navegar através deles, eu acho que foi essa capacidade de, talvez, não ter medo, mas depois de me jogar um pouco nessas experiências, né? E não é à toa que quando a gente fala dos nossos filhos, a gente fala, queria muito que os nossos filhos estudassem fora. Esse fora é a descoberta de si, isso, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, se eu tivesse que voltar para trás, diria para a Clarinha. Mantém essa capacidade de adaptabilidade. É duro, né, muitas vezes, não saber falar a língua. Não cheguei em Portugal sabendo falar português, gente, não é uma língua fácil. Mas também não tenha medo. Né? Continue e persevere. Mas, Clara, também eu acho... Eu tenho uma filha, eu acabei não falando, né? Mas eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Não tenho pets, mas tenho 2 filhos. E um deles é um engenheiro e hoje ele atua na área de dados de uma grande multinacional. E a moça, ela também foi por um caminho de arquitetura como você. Então, me chamou a atenção agora que eu disse que ia lhe mostrar a fotografia. Então, ela também fez arquitetura e agora ela não atua com arquitetura, ela atua no marketing. E aí, eu te pergunto, você não acha também, eu pelo menos notei isso nela, não sei se faz sentido, que a arquitetura abre o olhar também da profissional, né? Porque eu vejo que ela faz observações, muitas vezes, sobre a cidade, sobre as situações que são dentro de um outro olhar. É um olhar arquitetônico. E hoje só se fala de arquitetura, né? Lógico que nós falamos de arquitetura, mais voltados aí para o contexto de tecnologia, tá certo? Mas, na verdade, se a gente for olhar a etimologia da palavra, né, é exatamente isso, né? É o que você está arquitetando, como você vai armar e como aquilo foi construído e pensando no que está representando, né? Como você acha que esse olhar representou na sua vida? Porque eu acho super interessante o que você falou, porque você está descrevendo, até fisicamente falando, um olhar que analisa por camadas. Né? Porque essa capacidade de observar várias camadas, vários layers, é um pouco que enriquece todas as nossas atuações. Né? E isso tem tudo a ver com tecnologia? Isso também tem tudo a ver. Exatamente. Né? Principalmente atualmente. Né? Exato. No momento atual. E a gente precisa, né, de mergulhar nas informações, no contexto. Quando você falou que é pesquisador, por exemplo, o mais bonito da pesquisa é quanto a nossa visão se transforma após a conclusão dessa pesquisa. Tem um linguista húngaro que chama Bella, que explicou que quando uma pessoa tem uma visão de inovação, antes do que mais nada, essa pessoa tem uma imagem de um novo futuro, né, de um novo sistema. Só que só você consegue reimaginar esse sistema após uma lenta e bonita observação do que você está vivendo. E eu acho que a formação arquitetônica, mas tem outras também, dão essa capacidade de você não se assustar com as camadas de profundidade
que você precisa olhar e ler e saborear para você voltar com uma pessoa diferente. Então, força a arquitetura. Viva a arquitetura! E foi tão lindo agora. Não sei se arte, você reparou, o olho dela sim, brilhou demais, assim. Foi... E eu costumo dizer que a maior fonte de sabedoria vem da experiência. Verdade. Então, olhando para o seu passado, né, Cris? Qual competência estratégica que você consegue hoje absorver que fez mais diferença, né, na sua carreira para se posicionar como líder de tecnologia e que talvez lá no início não era tão óbvio assim? Então, deixa eu comentar algo. É bem curioso isso. Pergunta fácil? Não, pergunta fácil. Eu comecei muito jovem, como eu comentei. Eu era uma 16 anos, trainee. certo? Eu estava no último ano do ensino médio, quando meus pares da turma de trainee já estavam no último da faculdade. Então, eu era um pouco precoce. Mas eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu acho que naquele momento, 40 anos atrás, o que se valorizava era o conhecimento técnico. Então, eu era muito desafiada, né, mesmo na instituição, até porque existia essa defasagem de idade. Eu estava ainda no profissional, no colégio técnico, enquanto meus pares já estavam se formando na universidade de engenharia. E eu fui colocada dentro de um data center. Então, eu costumo brincar que eu fui criada dentro de um data center. Então, infraestrutura é minha alma. Eu navego super bem dentro de data center até hoje. Porque eu falei, gente, eu terminei de ser educada dentro de um. Então, o que fez a diferença? No momento inicial, claro, o conhecimento técnico era muito importante. Então, eu me debruçava, eu abracei aquilo como uma grande oportunidade, porque eu fiquei encantada. Era como se eu estivesse vendo, assim, realizado na minha frente o próprio desenho dos Jetsons. Eu falava, nossa, eu tô aqui, né, os Jetsons, né, aquelas máquinas gigantes, porque o ambiente era totalmente centralizado, e os investimentos eram todos feitos muito em cima de sistemas IBM, enfim. Então, realmente, eu abracei aquilo para aprendizado. Então, eu aprendi muito. Então, eu acho que o domínio técnico foi super importante. Mas, é como você comentou, já naquele momento, você ter conhecimento de línguas, você ter algumas vivências, eram diferenciais. Então, como eu falava muito bem inglês, eu era muito jovem, e eu tinha muito jeito para conversar, né? Porque um jovem que quer aprender, ele abraça qualquer desafio. Ele é curioso, né? Ele é muito curioso. Então, eu sempre fui colocada assim, em algumas posições, por exemplo, no suporte para a diretoria da empresa, porque eu comecei minha carreira na Philips, e a Philips, na época, era um grande conglomerado holandês, multinacional aqui. Então, o que acontece? Eu estava no centro de processamento de dados, ela era uma das maiores clientes IBM na época, então foi uma possibilidade de crescimento e de aprendizado muito grande. Mas o que fez a diferença depois não foi isso, né? Foi, na verdade, entender que a tecnologia não era o técnico que resolvia os problemas, era escutar os problemas e trazer as soluções. Então, eu estava até brincando, porque ontem foi aniversário de um dos meus chefes nesse ambiente da Philips, e que eu tenho contato amizade até hoje. E foi aniversário dele, então eu liguei e ele começou a perguntar, e falou, mas eu vi publicado, enfim, uma pesquisa, você não para. Eu falei, não, eu não paro, né? Você já conhece, né? E estávamos falando justamente desses momentos. Então, por que é importante? É importante porque foi um conhecimento tão sólido naquela época, mas se você não traduz aquele conhecimento técnico para uma necessidade de negócio e não resolve o negócio, então você não leva valor para a organização. Então, eu sempre tive essa habilidade de conversar com as pessoas e escutá-las. Então, eu escutava, eu perguntava, mas por que você não gosta? Mas por que você não vai usar esse sistema? Mas por que isso não deu certo? E aí a pessoa vai explicando a sua dor. E, normalmente, é uma dor que tem a ver ou com uma característica ali do negócio que você não resolveu, naquela solução que você está entregando, ou algo que ela tem uma resistência efetiva, entende? Então, você consegue contornar quando você entende que do outro lado da mesa, na verdade, você está lidando com pessoas, e a tecnologia é só uma ferramenta. E eu acho que esse é o cerne da questão, né? Muitas vezes as pessoas olham para a tecnologia como se ela fosse, nossa,
Nossa, a solução não entendo nada. mágica, ou é a solução uma mágica. varinha. Quem gosta acha que é a solução mágica e pensa só na tecnologia. Quem não gosta acha que é o bicho-papão. Né? Olha lá e fala assim, não, eu não entendo nada disso. Eu vejo pelo meu marido, ele não gosta. Então ele pega o celular, ele faz assim com o celular, sabe? Então resolve aqui para mim. Pro filho, para mim, tanto faz. Mas a questão é, a tecnologia pela tecnologia não resolve nada. Na verdade, quem entrega valor são as pessoas. As pessoas entregam valor através da tecnologia. Então, é totalmente diferente. E é curioso porque vocês começaram muito cedo. Um dos propósitos da MCIO é incentivar mulheres em tecnologia e não necessariamente precisam ser pessoas de tecnologia para ingressar no mundo. Eu queria entender como que a MCIO apoia as meninas nesse sentido, que estão no momento de alavancagem de ou carreira. de transição de carreira, né? Exatamente, porque mas... podem ser arquitetas, podem ser pessoas ainda em início de formação, com 16 anos, talvez. Eu venho, assim, é o que eu digo, eu até trago essa história mais de 40 anos atrás, porque às vezes as pessoas estão comentando isso, né? Nós estamos na época da IA agora, realmente estamos. Mas, de fato, o que acontece? Quando você é jovem, eu vim de uma classe média baixa, e, enfim, a gente tinha dificuldades. Meu pai trabalhava, mas era normal. E, enfim, eu precisava daquele trabalho. E aí alguém olhou para mim e falou, mas essa menina tem potencial, porque olha as notas que ela tem na escola e etc. E me indicou, falou, olha, a empresa X está fazendo um processo de trainee, você não quer participar? Eu participei e consegui entrar. Então, tive essa oportunidade. E aí eu notei a diferença que isso fez na minha vida. Então, foi uma vivência. Então, quando eu comecei a trabalhar, gente, eu usava ou tênis, né, ou um sapato Melissa, que era naquela época mais assim de plástico. O pessoal falava assim, nossa, por que você usa esse sapato? Mas eu não tinha outro, eram esses os que eu tinha. Que era possível. Né? Era o que era possível na época. Mas aí você começa a ter um trabalho, você tem uma remuneração, você consegue ter autonomia para pagar seus próprios estudos, para fazer seus investimentos profissionais quaisquer. Então, isso muda a vida e pode mudar a vida de muitas pessoas, sejam homens ou mulheres. Então, eu me encanto com essa causa da MCIO. Eu estava comentando e acabei parando e não completei a fala inicialmente. Em 2010, sinceramente, até 2010, eu não me preocupava com isso. Eu nunca me preocupei. Eu simplesmente... Eu não dava relevância se tinham homens, se não tinham homens, se tinham mais homens ou mais mulheres na área de tecnologia. Eu abraçava as oportunidades com a curiosidade que eu sempre tenho, com a vontade de aprender coisas novas e de entender que a tecnologia nos traz esse futuro. Eu sempre fui assim e eu continuo sendo assim. Agora, em 2010 conheci a Ione, e a Ione começou a trazer essa pauta. Não, mas olha, isso é viés, isso é bloqueio, isso é teto de vidro. Aí comecei a entender uma série de situações e nós começamos a fazer esse trabalho de advisor, inclusive com diretoras de tecnologia. Por quê? Porque as diretoras de tecnologia têm muita resistência, sofrem muita resistência, assim como eu sofri. Então, eu fiz toda uma carreira. Eu fiz uma carreira técnica, depois eu fui CTO de um grande laboratório farmacêutico com responsabilidade por infraestrutura e telecomunicações, tanto para o Brasil como toda a América Latina. Fui CIO, até que fui para o Gartner fazer esse trabalho de guidance, né, de advisory para diretoras de tecnologia. Né? E aí, realmente, eu abracei essa causa, porque eu pensei e falei, realmente, nós precisamos, como mulheres, nos ajudarmos. Porque nós sabemos que nós temos vários papéis, mas também encontramos muitos obstáculos. Queira ou não, o mundo é masculino e a área de tecnologia tem uma tendência a sê-lo, porque tem muitos engenheiros, então a gente sabe que o número de engenheiros formados é sempre maior que o número de mulheres. Então, tem uma série de desafios. E aí, abracei essa causa e não saí nunca mais. Né? Então, desde 2010 que nós estamos nessa causa. Nesse propósito, nesse propósito que me encanta, porque hoje eu acho muito bacana, nós temos uma academia, nós temos uma área de mentoria. Então, eu acho super importante que nós possamos ter essas parcerias com a AWS, com outras grandes de tecnologia, onde nós, como mulheres, abrimos as portas oferecendo cursos para jovens, para que elas possam adentrar e elas tenham uma possibilidade real de evolução, caso elas queiram. É que muitas das vezes
muitas vezes elas não têm essa visão, elas não entendem que elas podem, ou ninguém nunca mostrou essa possibilidade. Assim como eu também não conhecia. Eu caí assim de paraquedas, eu digo, dentro de um data center, por acaso, nunca planejei isso, mas foi uma coisa excelente para mim, que eu amo de paixão até hoje. E eu acho, Cris, que na posição que a gente tem no mercado, que a gente trilhou, pelo menos eu me sinto assim, nessa corresponsabilidade de ajudar, de mostrar esse espaço, de incentivar também. Claro, né? claro. Eu achei muito interessante que você contou essa história de 40 anos atrás, mas a gente aqui está falando de coisas que até hoje a gente traz para a mesa. Dor do cliente, qual a problemática de negócio, não simplesmente tecnologia por tecnologia, né? E isso, para mim, sem dúvida, você ter habilidade para conseguir ter esse olhar, identificar, é uma competência. E aí eu queria trazer aqui para a Clara, nas suas interações ali, seja com o cliente, pessoas internas da empresa, enfim, o que você observa que você fala, legal, essa pessoa aqui tem uma competência interessante, essa pessoa vai longe, isso é um soft skill que deveria ser desenvolvido, uma habilidade que deveria ser desenvolvida por outras pessoas. O que você tem aí em mente, Clara? Sabe que a gente falou disso esses dias, eu e você, e eu falei, ela não sabe, mas eu vou falar disso no podcast. Meu Deus. É o spoiler retroativo, isso existe? Você não sabe, mas já aconteceu. Um déjà vu. Um déjà vu. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a vontade de aprender. Parece que a gente está se preparando, né? Que a gente se preparou, né? Que estamos voltando no mesmo assunto. Falamos de estratificação, né? Do nosso entendimento, da pesquisa, de viajar, de conhecer, se adaptar. Eu acho que vontade de aprender talvez é uma das coisas mais importantes, junto com a humildade. A humildade, já volto. Falando de vontade de aprender, por que é importante? Porque a gente vive... sou formada em arquitetura, mas eu tenho trabalhado depois, né, de muitos anos com arquitetura, com inovação. Porque, na verdade, eu me graduei isso, tipo, não no mestrado, mas na graduação me graduei num pensamento que, quando eu falo nas palestras, eu falo do pensamento abdutivo. As pessoas acham que estou falando de alienígena. Só que não. Nenhum alienígena está alugando o nosso cérebro, mas é uma capacidade estratégica muito importante de você entender como inovar, como inventar novos caminhos, né? Como você reconhecer novos caminhos e aplicá-los no dia a dia, até no cliente, em propósito de negócio, etc. e tal. Então, essa visão que a gente tem no mundo da inovação é justamente de você conseguir continuar a aprender, porque a gente vive numa fictícia noção de controle. Por que a pandemia? Claro que a pandemia foi um problema, tivemos enormes consequências, muitíssimas pessoas sofreram, faleceram, e tem toda uma parte que a gente olha, obviamente, como consequência do real fato da pandemia. Mas um dos principais problemas que nos aconteceram como sociedade foi assim, né? Nem sei, estou fazendo assim, não sei qual é a palavra em português. Tipo, como é que a gente foi chocado? Um chacoalhão. Um chacoalhão de não conseguirmos continuar na nossa gestão do dia a dia do controle. Quantos executivos e executivas, e entro também nessa estatística, às vezes achamos que a gente tem um controle total do projeto, da carreira, da nossa atuação, ou até da visão macroeconômica do mercado. Eu trabalhei e acelerei mais de 100 startups. Pessoas que criam sua empresa, criam seu negócio pensando que a condição macroeconômica que tem agora vai continuar nos próximos 5 anos. E essa é uma visão de controle completamente fictícia, que a gente se autocria para garantir que a gente possa planejar os próximos meses. Não estou dizendo que a gente não deve planejar, estou dizendo que a gente precisa ter a capacidade de aprender o que muda, e a mudança é garantida. Então, a capacidade de ter pessoas, candidatos, ou até, como eu disse, acelerei muita startup, e sou investidora, e trabalhei de muito pitch de startup para investidores e para aceleração. O que mais importa é trabalhar e estar com pessoas que não perdem a vontade de se adaptar e de aprender. Aprender necessita ter uma humildade própria na qual você fala, espera aí, deixa eu colocar os meus vieses, o que eu já conheço de lado, para entender o que está na mesa. Então, eu já falei um pouco de humildade. E entender, né, que você, no fundo, nada mais é do que um vaso que pode ser preenchido, não só de fatos, como de emoções, como de novos processos, enfim, é o que mais vai te levar no futuro. Agora, por exemplo, a gente está numa nova fase onde a gente escuta que muitas lideranças no mercado têm dificuldade a lidar com essa nova, né, adaptação à inteligência artificial. Novamente, a gente está olhando aqui para uma
digamos assim, fictícia ideia que a gente tinha tudo under control até, sei lá, 3 anos atrás, e agora a gente não sabe mais para onde a gente vai. Eu compreendo, a gente fala muito disso, né, sobretudo no dia a dia, no AWS, compreendemos que a gente lidar com esses novos, essa nova forma mental de utilizar novas ferramentas é complexo. A gente não inventou a roda no dia 2 da humanidade. Mas a capacidade de você continuar a querer aprender vai fazer de você, eu acho, cada vez mais, sobretudo com essas mudanças cujos ciclos são mais curtas, um candidato ou uma candidata que se destaca muito mais. Para você, essa é a chave aí para sucesso profissional e adaptabilidade nessa nova era. Eu acho que a Clara trouxe um ponto muito importante, que é a questão da liderança. A liderança já teve... uma grande parte dos líderes de TI já tiveram muita dificuldade para liderar suas equipes, mesmo durante a pandemia. Por quê? Porque estavam habituados àquela situação do presencial, as pessoas estão aqui sob o meu controle, eu estou visualizando e etc. No momento que o remoto passou a ser o status quo, eles já tiveram dificuldade em fazer isso de uma maneira remota. E agora continuam tendo no híbrido, requerendo cada vez mais o retorno para o presencial, quando, na verdade, nós vivemos um mundo híbrido. As tecnologias permitem que se trabalhe de qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer momento. Então, não há a menor necessidade de que a pessoa esteja 100% presencial, a não ser que tenhamos líderes que precisam que as pessoas estejam lá para exercer os seus controles. E não é mais assim que as coisas funcionam. Então, é um novo momento, é um novo paradigma. E se as pessoas esses líderes que ficam presos às suas próprias crenças, como você trouxe bem, Clara, realmente eles vão acabar perdendo uma posição. Então, nós não estamos vivendo o tempo onde a IA vai tirar trabalho por tirar trabalho. Não é isso. Acontece que a liderança vai exigir uma série de competências que, muito provavelmente, alguns líderes não têm. Uma coisa é você ser um líder de processo. Então, se eu sou líder de processo, eu quero aquele processo acontecendo direitinho. Então, eu vou lá e gerencio. Aí eu quebro o processo, eu mudo esse processo. O processo não existe mais dessa forma. Esse processo vai ser agora feito pela inteligência artificial. E eu passo a ser um gestor de pessoas unicamente e de resultados. Porque eu vou ter que tomar decisões de uma maneira diferente. Eu não estou lá gerenciando o processo mais. Exato. Então, existe uma quebra de paradigmas. E os líderes que não se adaptarem a isso, eles vão ter muita dificuldade. Total. Eu queria até fazer me aprofundar um pouquinho nesse tema, porque muitos executivos que passam por essa cadeira, eu tenho uma formação técnica, e eu lembro bem também nos data centers da vida, que como eu evoluí tecnicamente, literalmente indo ao lado do senior, aprendendo ali ao lado dele do servidor. E hoje nós temos uma característica que os analistas seniors, as pessoas mais experientes, não querem mais estar presencialmente. E você comentou algo que precisa encontrar um equilíbrio. E eu sei que é uma das principais questões que os executivos trazem aqui. Como tornar o júnior, senior, nesse novo mundo, onde as pessoas querem trabalhar de forma híbrida ou não tem muito mais aquela relação ser humano que nós tínhamos no passado por essa questão de proximidade. Eu queria escutar a opinião de vocês nesse sentido aqui, antes de ir para o próximo avançar, tema. né? Eu tenho um ponto que eu não sei se vocês concordam comigo, né? A gente está vivendo um momento onde tem uma capacidade nossa de acesso à informação que até então não teve comparações, certo? O Peter Diamandis da Singularity, a gente está falando um pouco de Singularity, fala muito disso. Né? Existe abundância justamente no futuro, porque a gente nunca teve tanta capacidade de acessar informações. Isso E tanto problema em absorvê-las? Talvez, né? Porque a gente tem tanta informação, mas aí a gente pode... Não, total. E a informação, com certeza, tem o peso, né? A gente tem um efeito na liderança, que é o efeito do cansaço da decisão, certo? Nunca se falou de cansaço da decisão, assim como não se falava de teto de vidro, agora se fala de penhasco de vidro, né? A gente sobe como mulher até um ponto onde a gente é rebaixada, porque não tem mais para onde subir, e para onde vai esse lugar de poder volta para um homem. São discussões, a gente pode aprofundar, mas são discussões que surgem da nossa capacidade de ter acesso
acesso cada vez mais a essas informações, estudar e ler, e temos, como diz o Peter Diamandis, mais e mais mentes trabalhando em conjunto para um futuro da humanidade. Algumas pessoas vão fazer bem, outras pessoas vão fazer mal. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a discussão sobre como deveria funcionar a relação interpessoal e a relação do ser humano com o trabalho nunca foi tão atualizada do que agora. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que estamos atualizados e não somos perfeitos e nosso mecanismo, nosso software está funcionando bem. Mas a gente está tendo discussões constantes, assim como estamos tendo discussões sobre a família, sobre a maternidade, sobre o nosso papel social. Então, estamos num momento onde esse acesso às informações nos permite de ter autocrítica sobre os contextos onde a gente vive. Então, estamos em um bom momento para discutir essas coisas. Por quê? Discutirmos como as novas gerações se habituam ou não a trabalhar num formato que nós conhecemos, mas nós não somos dessa geração, traz uma atualização do software e do hardware, que é o contexto profissional, que nós também, para podermos discutir de forma aqui aprofundada, né, porque a gente não quer ficar na camada, precisamos olhar em toda a sua complexidade. Então, por exemplo, a gente escuta muito, né? Ah, não, porque a tal pessoa da geração X, estou dizendo X no sentido... Não necessariamente a geração X. A geração A e outra pessoa da geração C. E eles não vão conseguir se comunicar porque são pontos de vista completamente separados. Mas é a primeira vez que a gente está tendo essas discussões no mercado do trabalho. Porque quando eu comecei, não tinha gerações nenhuma para olhar. Era Clara trabalha, fala o que está sendo dito. E eu tive, como todas as pessoas da minha geração, chefes homens que não reconheciam sequer o machismo estrutural existente. E quando eu volto para a Itália e falo dessas coisas, ainda hoje é muito complexo que as pessoas me entendam. É difícil falar isso na Itália. O Brasil é muito mais avançado nessas discussões do que lá. Eu estou dizendo tudo isso porque são discussões complexas, são gerações que têm vivências diferentes, né? E a minha vivência não pode ditar a vivência do outro. Só que agora é o momento melhor para falar sobre isso, porque nunca estivemos tão conectados com a informação para estudarmos e melhorar essa nossa relação. Então, não tem uma resposta para esses executivos. Ou seja, a gente ainda não tem uma fórmula, né, o Cris? Você acha que vai depender muito do contexto, do líder da empresa? Posso só dizer uma coisa? Claro. A gente tem várias fórmulas, né? Temos vários pequenos processos existentes. Mas o nosso problema como ser humano é sempre aquele de criar uma jornada única para todos. A gente não vai ter essa jornada única para todos. Mas a gente está no momento onde essa jornada melhorada está cada vez mais próxima de se concretizar. Isso que eu quero dizer. Na verdade, tem um aspecto que é muito importante, que diz respeito à experiência, né? E eu acho que é isso que mais preocupa no dia a dia. Porque, como eu comentei, vários processos hoje já estão sendo, né? Nós já construímos agentes de inteligência artificial para substituir vários dos processos. Então, o que significa? Significa que o ser humano que está sentado ali vai interagir com aqueles agentes de uma maneira diferenciada. Então, ele vai trabalhar. Na verdade, a jornada de trabalho desse indivíduo é totalmente diferente, seja para o júnior, seja para o sênior. Porque o que acontece? Vamos pensar um líder. Até 1 ano, 2 anos atrás, um grande líder, um grande gestor de área de dados, por exemplo, ele chega, ele tem lá 50 engenheiros de dados e analistas de dados que vão gerar uma série de planilhas para que ele tome decisões. Isso hoje é substituído por agentes, um grupo de agentes que já vai entregar os relatórios para ele no momento que ele abrir o computador. Então, o que ele tem que ter? Outro tipo de competência. Ele tem que ter uma capacidade de fazer as perguntas corretas, de avaliar os desvios de padrão e de tomar decisões, né? Então, ele precisa ter segurança para tomar decisões. Enfim, é um outro composto de competências. Por outro lado, nós temos os júniors, que foi o que você trouxe. Os júniors, como eles, na verdade, eles não vão só aprender através de modelos, eles precisam também vivenciar. Então, não tem como você fazer um aprendizado real sem vivência. Vivência é preciso, e essa vivência precisa ser incorporada e respeitada, porque os padrões são diferentes. Ou seja, óbvio, os meus filhos não querem replicar no modelo de trabalho deles o que mamãe fazia. Mamãe nunca estava em casa, eu brincava com os vovó, com o vovó e vovó, não era assim? É verdade. É por isso que hoje a geração X, Y, enfim, eles têm outras demandas, porque eles exigem equilíbrio de trabalho, porque eles não querem ficar
15, 16 horas para ter burnout no final do mês. Não é assim que eles querem. Até mesmo que uma geração que viu isso acontecer. Agora, por outro lado, o que eu fiz, depois que eu realmente deixei de ter um trabalho assim, totalmente de 15, 16 horas na empresa, né? Com jornada de trabalho, de né? domingo a segunda-feira, eu resolvi estudar psicanálise. E eu estou estudando, eu fiz um MBA em psicanálise, justamente da psicanálise aplicada a esse momento de inteligência artificial. E fiquei tão absolutamente encantada com isso, que hoje eu estou fazendo a graduação também. Que legal. Então, eu fiz o IFES, que legal, né? Que legal. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos lidando com nós temos hoje um novo composto, que é... Nós temos uma equipe de trabalho, digamos assim, que vai ser formada por humanos e por máquinas. Não vai ser só por máquinas. Então, vai existir eu como gestora. Então, por exemplo, estou 40 anos na tecnologia, mas se eu não me reinvento todo ano, todo mês, eu não estou aqui amanhã. Isso é claro, é para todos nós vai ser assim. O lifelong então learning, eu não preciso só ter a humildade de aprender, eu preciso ter a humildade de saber que eu tenho que aprender todos os dias, porque todos os dias nós temos milhões de informações novas, né? A inteligência artificial é muito mais rápida do que nós humanos para promover isso, toda essa abundância de informação, e eu tenho que ter autoconhecimento para saber aonde estão as minhas falhas, aonde estão as minhas sombras. Então, nós tínhamos esses modelos anteriormente, tínhamos como líderes, né, sempre fazíamos lá avaliações 360, eu sou forte nisso, preciso melhorar naquilo, e etc. Coloca foco no que você é bom, né, coloca o seu time para cobrir o que você não é, e aí a gente forma equipes de alto desempenho. Sem dúvida alguma, formamos, mas agora a nossa equipe de alta performance vai contemplar IA. E eu tenho que lidar com os humanos e com as máquinas. Mas a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela é uma tecnologia, mas nós somos seres humanos e nós somos singulares. E a singularidade é individual, gente. Uma palavra já está dizendo, é singular. Então, cada ser humano vai lidar com isso de uma maneira. E pode ser que ele transmita para a inteligência artificial resistências que sejam dele, são sombras dele. São resistências que ele tem ao modelo e não são os ao vieses, modelo. né? São os vieses. Se você não quebrar suas crenças e seus vieses... um tema agora muito interessante. Eu estive na China, Clara sabe, há 3 semanas. E a gente, numa missão de tecnologia e inovação, nós já vimos empresas que não é mais um conceito, um gestor ter agente. Não, já é real. Ele gerencia pessoas e ele gerencia agentes. Aí a gente até brincou, né? Daqui a pouco esse agente é que vai ser o gestor desse time. Aí que está o cuidado. Então, muito interessante isso, porque isso já está sendo aplicado globalmente. E me chamou muita atenção também o que você trouxe sobre autoconhecimento e pensamento crítico. Eu não acho que a gente esteja vivendo essa onda nesse momento, mas eu acho que vou chamar de primeira onda da AI. A gente achou que ela fosse substituir tudo. E agora a gente já sabe que não é bem assim, que o nosso pensamento crítico ele tem que ser muito protagonista. Queria ouvir vocês duas nesse sentido, né? O que vocês observaram? IA vai substituir tudo versus o que vocês já sabem que ela não vai substituir? Antes, eu só quero complementar, porque existe um grupo chamado Women in AI, e nós estamos colaborando com uma série de conteúdos para o IT Summit. Então, nós teremos uma trilha específica. Eu vou dar um spoiler aqui, que 2 temas nos palcos auxiliares vão ser sobre neurociência para Design Thinking in AI e Sociologia e Psicologia para administrar dados em AI. Então vem totalmente de encontro com o que vocês... Eu tenho pessoas intimadas, que eu já falei. Adoro! Você já tem ele não eu não sei, você já coloca na sua agenda? Aí chegaram um carro que vai te levar. Não, com certeza, adoro. Mas eu só quis fazer esse complemento porque vem totalmente de encontro com o que vocês estão colocando, mas por favor. Eu ia falar uma coisa, né, que eu achei super interessante. Eu trabalho com design estratégico há muito tempo, que nada mais é do que trazer soluções criativas para problemas complexos. Só que para isso não vai a louca, né? Tem processos e abordagem.
até bastante rígidos, né, na sua construção, mas muito flexíveis nos resultados. 5 anos atrás, antes de entrar na AWS, eu tinha com uns sócios uma consultoria de inovação. A gente trabalhava com consultoria de criação de processos estratégicos para produtos e serviços. Eu cuidava, era GM da frente de aceleração de startup corporativa, né? Então, através das corporações, a gente escalava startup e vice-versa. E depois tínhamos uma frente de mais jornalismo e suporte para essas empresas. Já uns, quero falar, 7 anos atrás, um dos principais pontos que me ajudou, por exemplo, a implementar melhor projetos onde você precisava ter esse pensamento, de novo, disruptivo, diferenciado, acolhedor do novo, de saber reagir aos desafios, né? Porque só acolher o novo, mas não reagir, não faz muito sentido. Foi através da neurociência e da programação neurolinguística. Que onde você consegue entender, de novo, né, as camadas de reação, como é que o ser humano reage a essas vivências. Eu ainda não estou respondendo a sua pergunta, mas acho que a ligação entre a psicoanálise e o nosso entendimento do ser humano para as equipes é fundamental, porque nós somos aqueles que não podemos acelerar a nossa experiência com algoritmos. E a IA é aquele que não tem experiência e contexto por definição. Olha o quão antitéticos são esses dois profissionais, né? Exato. A IA, treinada em cima de contexto, não determinística, não tem nenhum tipo de experiência. O ser humano, conhecimento limitado em comparação, experiência, capacidade de reinventar, é o único que dos dois tem a capacidade abdutiva de pensar em inovação. Não vamos aprofundar aqui, mas a IA funciona extremamente bem em reconhecimento de padrões, funciona exclusivamente, até agora sim, em lógicas indutivas e dedutivas. O ser humano é o único que consegue identificar, por exemplo, que o frame do problema ou da solução que você está criando em AI ou GenAI está mal colocado. Por natureza, a AI não consegue identificar se o briefing que ela recebeu está errado. Porque ela trabalha com input e output. E ela está desenhada para te dar um output. O ser humano é o único que consegue... E ela vai te dar o output. Sempre. E olha... E ela pode criar o output que dá a ver, né? Mas esse é o ponto. Eu recentemente dei uma palestra, então estudei aplicação em design. Por isso que eu quero muito entender quem que vai dar essa palestra. Estou super interessada na neurociência e design thinking. Com designers super seniors, isso na China. Em Londres, então foram 2 agências separadas. Depois eu posso passar a fonte da pesquisa. E no fundo era como é que esses designers utilizam AI durante o dia a dia nas suas atividades. Claramente a cultura de cada país influenciava da forma como eles utilizavam. Segundo, prototipação e atividades básicas bem aprimoradas de AI tinham que ser garantidas nos instrumentos que eles estavam utilizando. Se eu pedir um martelo, tem que ser um martelo. Se eu pedir uma faca. Não me vem com um prompt mal escrito, porque eu não vou utilizar. Mas o ponto final era o único elemento, vou dizer, que conseguia identificar quando um problema não estava de fato resolvido, apesar de ter recebido um output final, era o ser humano, porque a IA não tem a capacidade de identificar se aquele output dado é 1, final, 2, correto, e 3, se está entendendo o problema real. Porque não tem ninguém que olhe a IA de fora. Ela automaticamente está inerentemente programada para não questionar o seu próprio briefing. Claro. Essa é a realidade dos times que a gente está falando agora. E você também tem essa perspectiva, Cris? Então, quando eles não têm a senioridade, eles não conseguem fazer esse questionamento. Tá. Então, eu acho que até nós estamos vivendo um momento onde eu vejo muitos times usando o conteúdo puro da IA sem ter esse questionamento, porque... você não pode jogar ali, assim, você constrói um prompt, ok, coloca dentro da IA, mas você tem que usar a IA como uma ferramenta para acelerar, ou para melhorar, ou para fazer alguns questionamentos, e não para gerar aquele próprio conteúdo que você pode gerar. Então, eu vejo textos, assim, mesmo quando... Às vezes, o próprio LinkedIn. Eu abro o LinkedIn e vejo contatos, a gente sempre tem uma rede grande.
Eu olho, vejo uma pessoa X, que é do meu network que eu conheço há anos. Eu sei que aquela pessoa não vai escrever sobre aquele assunto. Eu falo que eu já sinto chega no Não dia. Todos nós estamos reconhecendo, todos nós. Assim, é puramente reconhecível. Eu bato o olho e já sei. Eu falei, esse texto não é um texto original, autoral. Ele não é. E mais que isso, essa pessoa não sustenta na vida real, né? Isso que ela está colocando. Exatamente. Então, esse é o momento que nós vivemos hoje. Então, o papel do humano será esse. Eu acho que, assim, o que eu posso colaborar com isso, teve uma grande discussão, inclusive agora no São Paulo Innovation Week, não sei se vocês participaram, eu gostei muito porque eles trouxeram o Luc Ferry, que eu amo de paixão. Você conhece o Luc Ferry, que é um filósofo? Amo o Luc Ferry de paixão, e ele estava aí, eu fiquei lá sentadinha, sem me mover, horas, até ele Primeira fila. Atrasou, foi um evento que atrasaram as palestras, enfim. Mas eu nem me movia da cadeira, eu falei, não sairei daqui, porque quero ouvir o Luc. Mas, enfim, eu estudo bastante com ele, porque onde eu faço formação em psicanálise, ele é um dos professores, então eu gosto muito dele. Mas, de qualquer maneira, é um grande filósofo, foi ministro da Educação da França, e estuda muito justamente a psicanálise nesse aspecto. Mas o que acontece? Ele traz o seguinte, o World Economic Forum aponta que, na verdade, nós vamos ter perda de empregos e criação de novos empregos, tá certo? Mas aí que vem a questão, né? Será que esses novos empregos vão, de fato, ser ocupados por humanos? Uhum. Tá certo? Então, existe aí, o World Economic Forum diz que sim. Nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, nós vamos ter muita dificuldade. Uhum. Porque nós temos um gap educacional, populacional enorme. Então, se nós precisarmos de pessoas, e acho que como a AWS e outros grandes fabricantes já estão precisando, né, de cientistas, de engenheiros, enfim, arquitetos para trabalhar nessas áreas, nós não encontramos esses profissionais. Uhum. Porque eles não estão prontos, porque nossos jovens não estão prontos. Então, existe disponibilidade e oportunidade? Existe. Mas nós temos essas pessoas preparadas? Neste momento, não temos. Tá certo? Teremos, elas vão ser ocupadas por homens ou por mulheres? Isso é uma grande interrogação. É a grande pergunta. O Luc Ferry diz que não, nós não teremos. Nós vamos ser sociedade do entretenimento, muito provavelmente, porque vai chegar um momento que a inteligência artificial vai efetivamente ocupar muitos desses locais, desses postos de trabalho. Então, mas eu procuro não ter uma visão assim negativa. Apocalíptica. Eu não tenho essa visão apocalíptica. Eu realmente acho que todas as tecnologias que chegaram em vários ciclos, e como eu vivi várias, né? O que acontece? Elas chegam e quebram os paradigmas do momento. E essa quebra de crenças faz com que as pessoas, que gerem nas pessoas essa visão, né? Uhum. Diz, nossa, tudo vai acabar, essas coisas não vão funcionar, enfim. E não é isso que acontece, as coisas se acomodam, o ser humano se acomoda. Então, eu acredito que nós temos futuro. E aí a gente volta até para a adaptabilidade, né? Sim. É que eu acho, eu estava no São Paulo Innovation Week, eu dei essa palestra do diferencial competitivo do ser humano com a máquina. O que estava falando que bacana, agora. eu não assisti, que pena. Mas a gente fala, intimada, como a gente foi no seu evento, a gente vai. Você me manda. É que a gente esquece, de novo, a nossa necessidade de controle. A gente esquece que a gente não viveu a época onde a gente inventou o arado. Lembra? Sim. Não, sim, a gente não estava lá, né? Lógico. Então, tipo assim, é muito interessante quando a gente pensa o ser humano no futuro vai ocupar ou não tal determinado vaga de trabalho. Mas a gente não lembra na Idade Média quando as coisas mudaram. A gente não lembra nos anos 20 do século XIX, quando o artesão foi substituído pela máquina da Revolução Industrial, porque a gente não estava lá. Então, mas a gente chegou até agora. Então, o que é mais interessante nunca estivemos num momento tão propício no mundo como agora, em vários aspectos. Ainda o número de guerras é menor, ainda o número de pessoas que estão doentes em comparação com o passado é menor. Então, a gente está num momento muito positivo. Então, quando a gente pensa apocalipse, né, relacionado à AI vai nos substituir, a gente não lembra o que foi
como eu já falei, Revolução Industrial. Primeira revolução, segunda, A segunda terceira, quarta agora, né? A gente acha que precisamos, pelo conhecimento que a gente tem, prever o futuro. A máquina tem essa capacidade preditiva do futuro e ela ainda erra, e ela é mais poderosa que a gente. E a gente consegue pedir para a máquina de fazer várias simulações que a gente às vezes nem consegue pensar nós como pesquisadores, designers, criativos, etc. Então, assim, precisamos um pouquinho, eu acho, esperar de entender o que a gente está fazendo. É claro que tem decisões muito importantes a serem tomadas, sobretudo pelas grandes empresas que estão construindo esses modelos. E tem um papel de corresponsabilidade muito forte quando a gente pensa, né, no sucesso, na escala dessas empresas e como é que elas impactam. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, talvez, eu fico muito pensando nisso, lembrar quantas pessoas no começo, na virada do século XIX, estariam vivas em comparação com o século XVIII. A gente evolui constantemente o tempo inteiro. E a tecnologia é a única certeza que o ser humano tem para evoluir, porque, diversamente dos aves, dos outros mamíferos, das plantas, a gente sobrevive por criar nova tecnologia. Não consigo ver, criei os óculos. Não consigo ver, vou criar uma vacina. Estou facilitando aqui, né? Mas o ser humano é um dos pouquíssimos seres viventes desse planeta que constrói tecnologia para conseguir evoluir e não, né, simbioticamente entrar em contato com outras coisas ou não evolui com a velocidade das outras espécies. Então, eu vejo ainda com positividade e penso que a IA como tecnologia nos vem para ajudar. Mas, como toda tecnologia que foi criada, a gente tem necessidade de aprender a saber não só dirigi-la, como também separar das funções menos úteis aquelas mais úteis. E isso, claramente, é uma característica do ser humano que nos diferencia da máquina. Faz parte do nosso discernimento, né? Faz parte da nossa evolução. Desde, não quero dizer Homo sapiens, porque não é, mas desde o primeiro Homo, o Homo habilis, que é o primeiro que conseguiu construir os seus próprios instrumentos, criou a sua própria tecnologia. Pensa se lá atrás, não sei se 35 mil anos atrás ou mais, alguém dissesse, não constrói essa ponta de seta, você não vai ter trabalho amanhã. Entende? Tipo assim, faz parte do nosso DNA na construção. E a grande questão é que está tudo muito rápido. Eu costumo dizer, no IT Show nós lançamos já mais de 340 episódios de podcasts com executivos de tecnologia. Eu não lembro o último episódio que nós encerramos sem falar de IA. E em um espaço curto de tempo nós estamos vendo essa maturidade do entendimento de tudo que vocês estão trazendo aqui. Eu vou mudar um pouco o tema por conta de que é um dos pilares do IT Show. Nós trabalhamos conteúdo que gera conhecimento e também ações que geram relacionamento, networking. Mas antes eu queria convidar você para clicar no link que está aqui na descrição desse episódio, que vai te levar para o portal IT Show, ou vai diretamente itshow.com.br para conferir os materiais complementares a esse episódio. Cada bloco nós trazemos conteúdos mais complexos, mais completos, com citações, mas também dados de estudo, uma verdadeira imersão para você sobre os temas que nós estamos abordando aqui. E algo que eu sempre defendo dentro dos grupos de executivos é a questão do networking, a importância do networking, né? E eu sei que a MCIO também promove muito essa questão. E eu queria entender o posicionamento da MCIO com relação a essas ações de networking, mas um tema que nós preparamos aqui, que ter um sponsor executivo na carreira é muito importante. Eu identifiquei o meu muito cedo, aos 14 anos, meu pai. Tive essa oportunidade, fui agraciado por Deus ali por ter essa oportunidade. Mas eu queria entender no ponto de vista de vocês. Como que vocês identificaram e o que fez, né, para que eles pudessem entender, né, o potencial de vocês e apoiar na carreira. E só queria te complementar, Márcio, acho que uma dúvida que muita gente tem. Network é importante, né? Precisamos... Como construir isso de forma legítima, né? Para que seja um ganha-ganha? Como é que a gente aborda? Queria a experiência de vocês com networking. Esse é um tema bem amplo, mas é muito envolvente. Todos falam sobre networking, mas realmente networking de qualidade precisa ser trabalhado, né? Realmente com muito carinho, é isso que eu digo. Então, eu acho que tem alguns aspectos, né? Por exemplo, a MCIO realmente é uma associação sem fins lucrativos que
ela propicia essa possibilidade de networking com pares, né? As líderes de TI com suas pares. Então, nós trabalhamos isso muito bem dentro da associação. Nós temos todo um pilar de networking que tem várias atividades desenvolvidas para esse fim. Nós temos comunidades específicas por tema. Sempre que um novo tema aparece, então essas comunidades são criadas, então existe muita troca dentro dessas comunidades. Nós temos eventos, temos esse podcast, enfim, nós temos várias frentes, todas são com esse propósito de propiciar esse networking. Mas é muito do que nós dizemos, né? Não é só assim, ter uma conexão no LinkedIn. Uma conexão no LinkedIn não é um networking. Networking é você estar no dia a dia, você realmente conversar, você acompanhar o que aquela pessoa está fazendo. Nós temos também um pilar de mentoria. Mas aí eu gosto de fazer um diferencial, né? Existe mentoria e existe sponsorship, né? Então, como você falou, eu tive um grande sponsor na minha vida que foi meu pai. Claro, com certeza, os pais têm muito dessa característica de sponsors, né? Mas o que eu digo é o seguinte, o mentor é aquele que vai te aconselhando durante a carreira. Então, é lógico, existem muitas abordagens, nós temos mentoria internacional, mentoria nacional aqui dentro da MCIO. Mas o sponsor é mais do que um mentor, assim como também várias corporações têm, né, programas de mentoria dentro da própria, né, da estrutura organizacional da própria empresa, o que eu acho muito salutar. Mas, de qualquer forma, a mentoria é importante, sem dúvida. Mas você ter um sponsor também porque o sponsor, ele é mais do que um mentor. Ele te coloca na sala quando você não está presente, né? Então, esse que é o grande diferencial. Quando você não está, ele te coloca lá. Ele te faz presente. Ele advoga pelo seu trabalho. E advoga pelo seu trabalho. E como você consegue isso? Eu acho que é muito... Bom, tudo bem, fora o pai, vamos tirar essa... não fica muito bem no pai e mãe não conta. Pai e mãe não conta. Pai e mãe não vão contar. Muito bem servido. Mas, é assim, na minha situação, na minha experiência particular, eu acho que sempre foi por entrega, né? Eu acho assim, quando você se compromete com uma entrega, principalmente em projetos sérios ou em questões relevantes, assim, você se compromete com aquela pessoa e se compromete realmente com a entrega e realiza essa entrega, você vai construindo credibilidade. Então, entrega significa credibilidade. A pessoa passa a acreditar e ter crédito naquilo, ela sabe, porque se ela advogar em seu nome, é você que vai representá-la no momento que você for chamado para aquela entrega. Então, eu acho que, no meu caso, sempre foi entrega, né? E acho que entrega e credibilidade são coisas que fizeram com que eu tivesse sponsors importantes. E também é importante que as pessoas certas vejam essas entregas. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei nos bastidores, eu digo. Eu até brinquei que um dia eu vou escrever um livro chamado Bastidores. Porque, assim, desde que eu comecei a quero ler esse livro. Adorei o tema. Adorei. Bastidores, assim, de direção, porque, assim, desde que eu era mesmo júnior, eu já trabalhava nos bastidores. Eu falava, gente, eu conheço muito de bastidores. Mas, assim, o que é estar nos bastidores, né? Nenhum show acontece sem que, vocês podem ver, um filme ganha 8 Oscars. Tem uma lista ali de bastidores, de pessoas que estão trabalhando ali para que aquilo aconteça. Não só especialistas, mas o que eu estou colocando eu sempre soube fazer trabalhos e mostrá-los para quem deveria vê-los. Então, eu acho que isso é muito importante, porque você dá visibilidade ao seu trabalho. Então, aquela pessoa certa, ela viu que aquele trabalho foi feito para um determinado propósito, um objetivo de negócio, depende do que for, e ele trouxe um resultado. Então, isso vai criando credibilidade. Então, acho que isso é extremamente importante. E, hoje em dia, as pessoas têm usado muito as redes sociais para visibilidade, mas eu acho que precisa ter cuidado, justamente por conta disso. Porque, para ter visibilidade,
Claro, as redes sociais são muito poderosas para isso. Permite que facilmente o seu trabalho possa ser reconhecido, ou se você faz uma publicação, ou ministra uma aula, uma palestra, enfim, isso realmente é muito importante. Acho que precisa ser usado. Eu não usei bem, eu vou dizer, confesso. Eu até era uma LinkedIn hater no passado, mas eu aprendi. Agora não mais, eu Cris. fiz esse aprendizado, agora não. São fases. Agora não são fases, agora não sou mais. Não sou amante, assim, de ficar sempre no LinkedIn, mas, enfim, sei que é uma rede super importante, enfim, tem muita relevância, mas precisa, como tudo, eu acho que os profissionais precisam saber usá-la, justamente para dar a visibilidade correta do que precisa ser mostrado, com uma determinada cadência, dentro de um nível de networking que realmente precisa ser feito, e não fazer por fazer, porque senão as pessoas começam, você acaba obtendo um objetivo inverso, vai né? gerar uma reputação. Porque você está Essa gerando uma reputação. É o que você pretende ali para a carreira, que a Clara acho que vai falar bastante disso, porque é algo que você ministra, certo? Super. Eu só queria dizer que, então, daqui a um ano a gente vai ter a saída do livro, os bastidores. Sem dúvida, e faremos outro episódio. Exatamente. A senhora está intimada. Está gravado o compromisso, Cris. Estou usando as palavras do Márcio. Está intimada de escrever esse livro. E a gente terá o prazer de lê-lo. E um autógrafo, né? Da Sem dúvida. Sim, não, eu, enfim, concordo muito com a coisa do que a Cris falou. Networking e comunidade é um dos pilares do trabalho que a gente faz dentro da AWS. Eu, a Clau e outras pessoas fazem parte desse board. E ele é um pilar para nós porque a gente entende que a gente precisa ir, usando um pouco as suas palavras de quem que não sabe fazer bem, ir além desse contato que é temporário, né? Às vezes muito extrativista, né? Vou dar um exemplo. Vou falar com a Cris porque ela vai me ajudar. A Cris me ajuda ou não, e depois esqueço da Cris, nunca mais falo com ela. Isso não é networking, né? Isso aqui é extrativismo. Nada cresce no extrativismo. Então, a gente tem um trabalho dentro de Women, por exemplo, de criar esse conceito de comunidade. A comunidade vai muito além do evento, vai muito além do nosso podcast, né? É o que vocês têm. MCIO é uma comunidade de pessoas que acreditam num propósito, né? Elas se uniram, querem mudar alguma realidade, querem fazer melhor, não importa, mas em volta desse propósito elas se reconhecem. E esse é um trabalho que nós queremos amplificar dentro da AWS, não só para as Amazonians, né? Mas como também para as pessoas do mercado, que fazem parte de uma comunidade maior, da qual a MCO também faz parte, de mulheres no mercado de tecnologia. Pessoas que se reconhecem como mulheres, né, no mercado de tecnologia. E esse termo comunidade é tão mais poderoso, porque o evento você deixa do lado, mas de estar com a comunidade, você nunca deixa do lado. E é muito mais forte, vai muito além daquela, sabe, pauta do dia. E para falar disso, a gente, enfim, por exemplo, no específico, tem uma parte de carreira também dentro do Women que a gente trabalha com muito carinho, que é como é que a gente ajuda as Amazônias dentro de casa a ficar. Porque nas empresas, em geral, não só de tecnologia, se fala muito de ter diversidade, atrair essa diversidade. Isso é um papo já um pouquinho mais antigo, né? Começou uns 7, 8 anos atrás. A gente atrai diversidade, eventualmente a diversidade chega, e como é que ela fica? Quanto tempo ficam as pessoas que não fazem parte daquele grupo? Como é que você retém essas Como é que você mantém elas e evita que elas saiam, né? E dentro das empresas, ter mentores e mentoras, ter sponsors é fundamental para garantir que as pessoas se sintam parte de um grupo maior, de um elemento, de um propósito maior. E por que não? Eu digo muitas vezes, por que a gente não faz da empresa a nossa comunidade? Não estou querendo extrapolar o conceito, mas estou querendo trazer essa ideia de a gente pode ser um grupo único. E para falar disso, inclusive, não só de mentorship, de carreira, que são dois dos pilares de Women, Dona Cláudia Sampaio aqui foi uma das idealizadoras de um evento incrível que aconteceu semana passada. Quer falar um pouco? Porque isso foi um evento incrível de comunidade, networking, realização de muitos E eu acho que a comunidade, a gente se compromete com ela, a gente participa muito quando ela toca no nosso propósito, né? E aí, voltando ali o tema da Cris no LinkedIn, aquela pessoa que você constrói no virtual e no real precisa ser a mesma. Então, acho que esse é o grande problema hoje em dia das redes sociais, né? Você vê ali uma identidade digital e aí quando você vai
falar com essa pessoa no real, você vê que não se mantém. E também o problema do LinkedIn, que eu acho que começaram muito a usar como Facebook e Instagram, né? Para temas ali diversos. Mas, assim, eu concordo totalmente com a comunidade. E aí a gente está caminhando para o final, né? Mas conta um pouco desse evento que você idealizou super rápido. Rapidíssimo. Super rápido. Foi um evento para conectar executivas do segmento financeiro, para a gente discutir pautas ali relacionadas à área de negócio, desafios de inteligência artificial, porque a gente identificou que existem muitos espaços para discutir questões de carreira, maternidade, mas a gente queria mulheres potentes discutindo mais a parte de negócio. E aí nós fizemos ali um petit comitê, um grupo de 50, 60 executivas, foi uma manhã inteira. Fizemos um reconhecimento também, que eu acho que é super especial também a gente, e a gente tem, inclusive, um valor nosso que com o nosso tamanho vem grandes responsabilidades. Então, a gente também reconheceu, a gente tem um papel também de reconhecer essas mulheres que impactam aí esse mercado. Quem que faz a diferença, muito né? Muito legal, exato. Isso conecta, só para concluir, com o que você disse da entrega. Porque a construção dessa entrega cria essa confiança. Então, automaticamente, isso é aquele networking, que a palavra inglesa não nos ajuda tanto, mas de valor. Porque ao invés de extrair, fertiliza, você doa, dá água. Estou usando todos os sinônimos que me vêm do mundo biológico, mas enfim, traz essa vida. Você, né? Germina. Adorei. Germina. Uma troca de energia. Exato. Então, as pessoas saem energizadas desse evento. E eu acho que esse é o foco realmente. Por exemplo, a Associação MCIO, ela já existe há 23 anos, mas é muito dessa troca de energia. Porque no momento que você se sente... Lógico, todos nós temos os momentos de fragilidade. As pessoas que não confessam suas vulnerabilidades, enfim, tem algum problema, precisam de um terapeuta, eu recomendo. Mas, enfim, o que eu estou dizendo esses momentos de fragilidade acontecem para todos os profissionais. Então, se você tem a força da comunidade, essa comunidade te sustenta, porque a energia flui. E aí você fala, perfeito. Nossa, eu estou com um problema aqui. Quem já passou por isso? Vem cá, vamos tomar um café e pronto, né? Então você consegue navegar por essa situação de uma maneira bastante positiva. E aí que está o poder e o valor da comunidade. Total. E eu acho que a gente tem que aproveitar justamente porque esse momento de como a Clara trouxe muito bem, é uma grande oportunidade. Então, os modelos são treinados. Mas nós estamos vivendo um momento, nós falamos do que hoje aqui? De adaptabilidade, de muitas funções, de quebra de paradigmas, de crenças, navegar camadas, desenhar novas arquiteturas. Coragem. Tudo isso, coragem, criatividade, conexão, ouvir o outro. Tudo isso são soft skills de mulheres. Então, as mulheres têm uma grande... Por isso que eu sou positiva em relação à IA, como a Clara comentou. É isso mesmo, né? Nós nunca retrocedemos a ficar fazendo os bordados e os tecidos à mão. Sempre foram as máquinas. Que bom, né? Então, assim como também, né, as máquinas de escrever, na minha época ainda teve datilografia. Hoje não tem mais. Nós nem mais praticamente digitamos, é só ditar computador. Mas, o que eu estou dizendo, a tecnologia vai chegar, mas nós precisaríamos aproveitar até mais esse momento para aumentar as possibilidades para as mulheres na IA, porque se nós permitirmos que os modelos sejam só treinados por homens, nós vamos continuar replicando. A gente continua com os vieses, né? E eu queria aproveitar esse gancho. Só uma observação, porque esse tema que você trouxe, nós tivemos uma temporada de podcasts com a MCIO sobre a implementação de IA sem viés. Então, o nome da temporada foi Iacuidade, que foi um trocadilho com equidade e implementação de IA. Então, temos uma temporada. Boa. O conteúdo ficou tão rico que nós fizemos um livro trazendo um resumo de todas essas questões em colaboração com a MCIO. Foi nosso primeiro projeto há 3 anos juntos. Então, foi mega bacana para nós. E essa questão que a MCIO traz, basicamente, é um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Eu hoje lidero 8 grupos de líderes de tecnologia, de executivos, somam mais de 800 líderes, diferentes culturas, e o que eu percebo
existem muitos grupos, muitas pessoas que criaram grupos sem uma estrutura adequada, e alguns executivos desacreditam da participação de comunidades por conta de experiências passadas. Então, a dica que eu sempre deixo para os novos executivos é aproveitem o máximo da comunidade, porque você vai ter trocas de experiências reais, ter oportunidade de benchmarking, inovação, networking estratégico. Mentoria. Então, exatamente. Então, busquem grupos que, de fato, tenham propósitos relacionados com seus propósitos pessoais, assim como a MCIO, que com certeza vão se encontrar e vai tirar muitos benefícios. Sem dúvida. E nós estamos chegando no final desse Mas episódio. eu queria puxar o gancho ali. Claro. Aproveitando, infelizmente a gente está chegando no final, mas eu tive uma aula aqui. A Cris fez um belo resumo de tudo que esse profissional do futuro precisa focar e aprender. E desaprender? O que você acha que precisa... assunto assim, se você tem tá indo por esse caminho, evita, o que você acha que é importante ali, de repente? Ele precisa, na minha opinião, desaprender as crenças que o trouxeram até onde ele está. Tá. Então, olha, de verdade, porque nós estamos vivendo uma nova era. Profundo novo modelo, não, mas é um novo modelo de trabalho, de relacionamento. Então, se ele não desaprender, se ele não quebrar essas crenças, ele não consegue abraçar o novo. Tá. Então, sabe, na empresa onde eu trabalhei, assim, nós tínhamos uma cultura assim, de alta performance muito forte. E o presidente costumava dizer uma frase que sempre me marcou muito e eu acredito muito nela. O que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Então, é reinvenção, é inovação, como Claudinha disse. Nós temos que nos reinventar como seres humanos. Essa é a palavra. Eu acho que sim. Boa, Clara. O que ele precisa desaprender? Estava pensando que o mindfulness não existe mais, né? Agora a realidade é changefulness. Vocês já perceberam isso? Não. Changefulness. Inventei essa palavra. Agora, não sei se existe. Verdade. Não existe o mindfulness mais. Né? Tipo assim, a gente bombardeado do jeito que está, sabendo que tem ciclos de mudanças, alguns sociais, outros tecnológicos, outros econômicos, muito rápidos. Agora a gente está na época do changefulness. O que a pessoa precisa desaprender? Eu estou muito indecisa entre dois aspectos, vou trazer os dois. Ambos têm a ver com autoconhecimento. O primeiro é o medo. Porque a gente falou muito, né? Não tanto como comparação entre IA, agentes e o profissional humano, as máquinas não têm medo, certo? Então, onde a gente se sente limitado, outros elementos não se sentirão, porque são programados para evoluir. Para evoluir, para estudar, para construir. Então, eu fico muito pensando nesse aspecto do autoconhecimento. Deixar de ter medo não é como deixar de ter crença, né? É quase impossível, né? Mas como é que a gente consegue trabalhar até socialmente, até dentro das empresas, esse conceito de a gente deixar de ter desconforto em olhar para a nossa construção de uma forma mais, vou dizer propedêutica, uma forma mais constante. Porque deixar de ter medo é complexo, mas, por exemplo, Marcinha, eu vou dar uma ideia aqui. Com esses 800 líderes, a gente poderia fazer um workshop de aliados, de allyship, para ver se a gente consegue tirar essas crenças limitantes que não permitem as mulheres de avançar? Se você me falar sim, a gente já está tendo uma ideia nova para o futuro, dizendo... Não vamos ter medo de propor. Não vamos ter medo de olhar para os problemas. Né? As culturas latinas adoram ter medo de olhar para as coisas e fingir que está tudo bem, mas não está. Eu acho que isso, em comparação com a máquina, que a gente poderia fazer melhor, sabe? Olhar para o olho do furacão. E saber lidar com isso. A gente tem um córtex pré-frontal que está muito afiado. Eu acho que você trouxe muito bem essa questão. Porque, na verdade, os líderes hoje, eles têm que aprender a tomar decisões apesar do medo. Verdade. Porque eles vão tomar decisões em cima de ambiguidade. Navegar nas incertezas. Navegar nas incertezas. Hoje nós vivemos um mundo de incertezas.
De novo. Ninguém tem. Eu acho que a gente esteve sempre no mundo de incertezas. A gente ficticiamente acha que não. Mas eu concordo super contigo. A incerteza é onde a gente está navegando. A única certeza É a única é certeza. incerteza, né? Alguma coisa assim. Navegar é preciso? Como é a frase do assim. Chico? Inclusive, eu ia pedir isso. Eu queria pedir aqui para as nossas convidadas, Cris e Clara, uma frase, um livro, talvez, que vocês tenham lido recentemente, um podcast, alguma coisa aqui para a gente caminhar para o nosso encerramento. Isso aí. Olha, eu até recomendei faz pouco tempo esse livro para uma amiga nossa da MCIO e ela amou, que é o Transhumanismo, do Luc Ferry. Legal. Eu acho muito legal esse livro, porque ele traz justamente 3 abordagens do uso da IA, se ela vai ampliar essa discussão, né? Se ela vai ampliar o ser humano, se ela vai compor o ser humano com partes tecnológicas para ampliar capacidades cerebrais, etc. Legal. Ou se não. Então, eu acho um livro bem bacana assim, para abrir a cabeça. Eu recomendo. Tem um novo livro dele, mas ele ainda não chegou no Brasil traduzido. Ele só está em francês. Tá. Eu estou esperando, mas parece que ele vai ser lançado em outubro. Já traduzido. Já traduzido. Excelente. Então, aí fazemos uma nova recomendação. Obrigada, Adoro, Cris. tem muitos livros. Estou sempre aqui tem com muita muitos, indicação de livro Ou e uma tentativa de novos. frase, apesar de que você trouxe uma frase aqui super bacana no nosso início da experiência. Eu vou citar o Chico Buarque. A italiana que vai citar o Chico Buarque. Olha a responsabilidade. Navegar é preciso, viver não é preciso. Tive que olhar na internet porque eu não lembrava de cabeça. Essa frase, primeira vez que faço isso, é uma citação de um cantor e poeta. Porque a gente falou muito, né, dessas incertezas que caracterizam o ser humano, a beleza das nossas emoções, a beleza da nossa necessidade de se aprofundar, conhecer. Temos muita humanidade que é muito competitiva. Exploramos muito pouco dela, né? Cada vez mais a nossa visão de tarefas, entregas, que remete muito mais à revolução industrial e ao processo industrializado do que a termos experiências valiosas. Eu fico sempre pensando, né? Se a gente olhar para trás, retrospectiva, né? O que a gente vai ter deixado de legado nosso nesse mundinho onde a gente vive? Porque essa aqui já é o nosso mundinho. Vocês me impactaram demais hoje. E vocês já podem contar isso no legado de vocês. Mas se a gente não se preocupa com o que a gente, né, cultiva, cria, germina, qual é o nosso sentido? Qual é o nosso propósito? Na nossa vida, no trabalho, no que a gente faz. E acho que liderança tem muito a ver com isso. Muito mais com, sabe, controlar. Muito mais com entregar tem muito a ver, mas não, sabe, aquela questão muito escassa de preciso mostrar o número no final do dia. Não, você precisa pensar em qual é o seu legado e como é que você está influenciando quem que te rodeia e como você impacta. E como você impacta. Perfeito. E assim nós encerramos mais um episódio. Exatamente, uma verdadeira aula. Quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Por tanto conhecimento que vocês compartilharam, agregaram para o nosso mercado de tecnologia. E eu queria abrir aqui para as considerações finais. Cris, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, apesar da chuva, né? Apesar da chuva, choveu muito, em São Paulo. Mas foi excelente, nossa, saiu impactada, muito bacana conhecer a Clara, a Cláudia, Márcio. Sempre bem-vinda. Obrigada. Clara, eu vou usar a sua palavra para dizer que eu saio energizada. Vou ter medo, né? Porque saindo com essa energia na chuva, não sei se eu vou chegar em casa. Agradeço demais a oportunidade. Muito obrigada. Fazer parte desta nova comunidade é um prazer e é uma honra. Contem comigo sempre. Muito obrigado. E Cláudia, é o primeiro episódio juntos de muitos. Estreando. Queria agradecer e abrir para suas considerações finais também. Márcio, muito obrigada. Acho que a gente mais do que atingiu o nosso objetivo aqui hoje. Falamos de muitas coisas bacanas, profissional do futuro. Teremos muitos outros episódios aí com temas super interessantes. Então acompanhe aí a nossa nova temporada com novas hosts aqui. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Cláudia. Clara, perdão. E até o próximo episódio. Isso aí, ficamos por aqui. Agradeço você também que nos acompanhou e te convido para acessar itshow.com.br para conferir os materiais complementares a esse episódio. IT Show, seu portal de TI e cibersegurança.